Você pode erguer as suas mãos. Você pode começar a render graças ao que o Senhor já começou a fazer hoje na sua vida. Aleluia! Ao que o Senhor já começou a fazer hoje na história da sua vida. Começa a render graças ao Senhor. Começa a falar: Pai, hoje é quinta-feira. Hoje é dia de milagre. Pai, eu creio em milagres do céu me encontrando hoje. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos ao seu nome, Pai. Nós reconhecemos a sua presença nesse lugar. Presença santa. Presença santa. Te adoramos e te rendemos graças, Pai, pela ação do seu Espírito hoje, se movendo em nosso favor. Obrigada, Senhor. Te damos o louvor em nome de Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus, querido. Você pode olhar para o irmão que está ao seu lado e pode dizer a ele: ei, hoje é dia de milagre. Creia no seu milagre. Creia no seu milagre. Mas creia de verdade. Celebre o nome do Senhor, querido. Creia, 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 creia. Aleluia. Vamos provar que a presença é real. Vamos provar que a presença é real. Vamos, 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 vamos. Vamos provar isso. Diga, vamos provar. Vamos provar. É real. Real é tua presença. Vamos provar. Aleluia. Vamos provar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Essa é a noite, Pai, onde vamos provar o quão real é a sua presença. Presença santa. Presença transformadora. Presença que muda a história. É a presença do Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai. Nós confiamos. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Ministério de Música abençoado. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Você ama o Senhor? Aleluia. Deixa eu me ajeitar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou muitíssimo feliz em estar mais uma vez aqui com vocês. Amém? De todo o meu coração, eu creio que essa é uma noite aonde nós vamos provar o quão real é a presença do Senhor. Amém? Essa presença santa que nós carregamos. Amém? Para não perder tempo, eu já quero que você abra em Romanos 15, no versículo 4, por favor. O tema de hoje é na força do Senhor. Repita comigo: eu vou continuar avançando na força do Senhor. Aleluia. Diga de novo: na força do Senhor. Deus é um Deus poderoso, queridos. Deus promete, mas Deus cumpre aquilo que Ele diz. Amém? De fato, eu creio em uma noite sobrenatural. E se você crê, assim será na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar nessa noite alguns textos bem conhecidos. Mas eu quero pedir a você que fique bem ligado. Não deixe o seu vizinho roubar a sua atenção em nada. Hoje à tarde, pastor Fabrício e Dani, enquanto eu estudava o que nós vamos conversar, eu fui tomada pela glória de Deus. Sabe, algo poderoso aconteceu comigo nessa tarde enquanto eu estudava. E eu creio de todo o coração que a mesma glória que inundou o quarto onde eu estou nessa tarde, inunda essa igreja nessa noite. Amém? Se você crê no nome de Jesus. Romanos 15, no versículo 4, diz: pois tudo quanto outrora, ou tudo quanto em outro tempo foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa é uma noite, queridos, eu creio de todo o meu coração, uma noite de transição, uma noite de mudanças.
Nós vamos trabalhar alguns textos bem conhecidos, mas por isso que eu quis começar lendo Romanos, onde diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém? Eu vou passar por textos que eu sei que você conhece, mas eu sei que você vai ser impactado pela glória que eu fui nessa tarde. Amém? Eu quero que você abra agora e eu vou entrar dentro de onde eu quero trabalhar com vocês. Romanos 13, no versículo 1. Aleluia. Romanos 13, no versículo 1. Você abriu? Está escrito: disse o Senhor a Moisés. E eu pergunto a você, quem foi que falou com Moisés? Diga, o Senhor. Isso é muito importante. O Senhor falou para Moisés. Versículo 2. Olha o que foi que o Senhor disse. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. O Senhor disse a Moisés que enviasse homens para espiar a terra de Canaã. Mas aqui o contexto diz, sendo cada qual príncipe entre eles, ou seja, cada um desses homens, eles eram príncipes, eles não eram pessoas qualquer no meio do povo, eles eram pessoas de liderança, eles eram líderes no meio daquele povo, por isso eles eram príncipes. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, aqui estão as instruções. Subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, veja a terra qual é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também se a terra é fértil ou estéril, e se nela há matas ou não. Próxima frase começa dizendo, tem de ânimo, e trazei o fruto da terra. Essa frase, ou essas duas palavras, tem de ânimo, na versão da Bíblia Viva diz, não tenham medo. Repita comigo, não tenham medo. Na NVI diz, sejam corajosos. Diga comigo, sejam corajosos. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, tenham coragem. Diga comigo, tenham coragem. Agora, olha para o crente que está ao seu lado e diga, ei, haja o que houver. Tenha ânimo, tenha força, tenha coragem. Aleluia, amém, queridos? Essa era a instrução. Eles foram espiar a terra e após 40 dias, você conhece a história, eles voltam com um relatório. Versículo 27, o relatório do que eles tinham visto. Versículo 27 diz, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel e este é o fruto dela. Ele diz, fomos à terra que você nos enviou e verdadeiramente é um local maravilhoso. Mas logo em seguida começa um relatório muito ruim. No versículo 28 diz, o povo, porém, em que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak, eles eram descendentes gigantes. Eles eram grandes guerreiros. E continua o relatório ruim no versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Esses povos eram povos inimigos. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Finalizando a história, eles ficaram impressionados com os desafios que eles encontraram. Mas eu pergunto a vocês, quem disse que iria dar terra para eles? Foi Deus. Então, no meio de toda aquela reclamação, o versículo 30 diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olhando para as nossas vidas, às vezes, grandes desafios se levantam contra as nossas vidas. Eu não sei contra você, mas contra a minha vida, de vez em sempre se levantam muitos desafios. Desafios que às vezes parecem ser maiores do que nós mesmos. Mas quando o desafio se levanta,
Nós precisamos entender que nós avançamos na força do Senhor. Aqui era para esse povo avançar na força do Senhor. Deus não mandou que eles fossem na força do braço deles. Era na força do Senhor. E na minha, na sua vida não é diferente. O dia mal vem. A pressão vem, ela vem, queridos. Mas precisamos entender de quem nós somos, a quem servimos e aqui em quem nós temos crido. Aleluia. No versículo 31, Caleb começou a falar: vamos atacar. Deus falou que a terra é nossa. Eu gosto disso, do contexto que vem agora. Eu sou do tipo de Caleb. Vamos atacar. Se Deus falou que é meu, não tem diabo que vai roubar minha promessa. Eu faço parte desse povo. Deus falou que é meu. Tem promessa na palavra, então o diabo sai da frente, porque é meu. E era isso que Caleb começou a falar no dia 31. Caleb, no dia 31, no versículo 31, Caleb diz, aleluia. Deixa eu voltar, do versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. Eles falaram mal da terra que Deus havia enviado eles para espiar. Olha como isso é sério. Eles começaram a falar mal de algo que Deus havia dito que era bom. 31. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali, fica ligado agora no 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Eles se viam como fracos. Eles se viam como derrotados. Eles não entenderam que eles estavam indo espiar uma terra, mas eles estavam indo na força do Senhor. Quem eram os espias? Os espias eram pessoas que secretamente eles iam espiar outras regiões. Vocês lembram lá em Raabe? Se Raabe não esconde os espias que Josué tinha enviado para espiar Jericó, se Raabe não esconde, eles teriam sido mortos. Lembra dessa história? Então, isso significa que, em relação a esses espias, os gigantes não tinham visto esses espias. Porque se os gigantes tivessem visto esses espias, eles teriam sido perseguidos. O que parou os espias não foi os gigantes. O que parou os espias foram eles mesmos, porque eles se viam como fracos. E por muitas vezes o que tem nos parado, o que tem interrompido os milagres do Senhor se cumprirem na minha e na sua vida, é a forma pela qual nós estamos nos enxergando. E isso é sério demais. Sabe, eu já falei para alguns aqui, daqui a pouco eu vou voltar aqui. Eu já falei para alguns aqui que eu cresci no bairro Santo Antônio. E eu lembro que quando eu era criança, minha família está aqui, talvez eles vão lembrar, tinham circos, aqueles circos de bairro. E antigamente tinham animais no circo. E eu lembro com muita clareza, quando eu era criança, que quando tinha circo lá no bairro, ainda não tinham animais. E eu lembro com muita clareza, que isso ficou registrado na minha memória, que tinha certa vez um elefante bem grandão. Mas o elefante, a pata do elefante estava amarrada a uma corda, aquela corda presa em uma estaca fina de madeira presa ao chão. E eu lembro que eu era criança, eu olhava para aquele elefante, aquela corda fininha presa, uma estaca finíssima ao chão, e eu como criança pensava, como que esse elefante está preso aí? Ele tem força para derrubar a parede, para derrubar árvores, mas ele está preso a uma fina corda, presa em uma estaca fincada no chão. Anos passaram, cresci, e aí eu fui entender sobre mentalidade. E eu fui entender como que esses elefantes, eles eram disciplinados. Quando pequeno o elefante, geralmente os adestradores pegavam uma corda,
pegam ainda, infelizmente alguns, uma corda, prendem ao elefante. O elefante é bebê, ele é pequeno. Ele tenta se soltar, ele não consegue. Ele tenta se soltar, ele não consegue. Ele continua tentando se soltar, ele não consegue. Por ele não conseguir, o elefante desenvolve uma mentalidade que aquela corda, fincada a uma estaca no chão, é mais forte do que ele. O elefante cresce. Torna-se um elefante adulto, com força para derrubar paredes, derrubar árvores. Mas uma mentalidade foi formada naquele elefante. Qual a mentalidade? Que aquela fina corda, fincada a uma estaca no chão, é mais forte do que ele. E aquele elefante, com tamanha força, ele nem ousa se mover. Porque na mente dele, aquela corda fina e aquela estaca no chão é mais forte do que ele. E isso é muito sério, queridos. Muitos de nós crescemos passando por muitas pressões na vida. Mas nós nascemos de novo. Nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, a palavra diz que nós somos imbatíveis em Deus. Isso significa que quando um problema se levanta contra nossas vidas, não podemos ficar espiando, falando, é mais forte do que eu. Não podemos ficar como os espias falando, a terra é boa, mas eu não vou dar conta de possuir. Quem disse que você não vai dar conta de possuir o teu milagre? Satanás. Ei, querido, se levanta na força do Senhor. Se levanta na força do Senhor. Você tem duas opções. Uma, ficar observando e falando, ei, eu não consigo vencer essa situação. Ou partir para cima e falar, a palavra de Deus diz, a palavra é verdade, eu já venci pela fé. Isso é sério, queridos. Aquilo que nós falamos é sério demais. Thaís falou essa maravilhosa imagem de Kenneth Hagin que ela colocou aqui. Ano retrasado, nós estávamos, eu e meu marido, na conferência de ministros lá no Rio Grande do Sul. E Scott Webb, vocês já viram ele ministrando? Vocês também, né? Scott Webb estava lá. E o Scott Webb levou essa foto do irmão Hagin para todos os pastores presidentes. E ele chamou na frente. E ele falou, verbo da vida. Na conferência de ministros, ele falou, verbo da vida. 1 e 3, prega uma vez sobre fé e 3 sobre confissão. Uma vez sobre fé e 3 sobre confissão, porque o povo está falando errado. A palavra de Deus diz que a fé chama a existência, aquilo que não é como se já existisse. Está na hora de chamar milagre, chame promessas. Certa vez eu ouvi uma frase, eu guardei, já tem tantos anos. A frase diz que todos os dias, quando nos levantamos, o milagre de Deus vem em nossa direção. Então temos que acordar falando, hoje é dia de milagre, eu recebo o seu milagre, Senhor. Precisamos chegar nos nossos cultos celebrando o nome do Senhor, crendo que a palavra é verdade, que tem milagre para a vida do meu irmão de um lado, tem milagre para a vida do meu irmão de um lado, tem milagre para o irmão que está à minha frente, atrás de mim, e tem milagre para a minha vida. Quem crê em milagre, dá glória a Deus. Oh, aleluia, queridos. Sabe, quantas vezes eu cheguei na igreja debaixo de pressão, tanta pressão, e eu corria, dava carreira. E todo mundo achava, a Vilma está dando carreira porque está muito feliz. Não, eu estava dando carreira porque eu confio no Senhor. Quantas vezes eu debaixo de pressão na hora de culto, com palavras como essa, eu me levantava e falava, louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas pensavam, a Vilma está se levantando para glorificar o nome do Senhor porque está feliz. Não, queridos. Porque feliz ou não feliz, eu glorifico o nome do meu Senhor. E não tem pressão que vai calar o som da minha voz. Amados, precisamos celebrar mais o nome do Senhor. Precisamos exaltar mais o nome do Senhor. A nossa boca é um manancial de vida. O diabo quer calar o som da sua fé. Não deixa o inferno calar o som da sua fé. Em relação aos espias, eles estavam sendo enganados. Deus havia liberado uma palavra de promessa para eles. E eles estavam sendo enganados pela incredulidade. Oh, Jesus. Números 14, no versículo 6, nos mostra que ao contrário dos 10 espias, estavam ali Josué e Caleb. E Josué e Caleb eram homens que se viam na força do Senhor. E ele começa a dizer, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, olha o que eles disseram,
Olha como é sério aquilo que sai das nossas bocas. Os outros só falaram incredulidade. Todos eles tiveram a mesma visão. Todos eles viram os inimigos. Todos eles viram os gigantes. Todos eles viram as circunstâncias. Independente do que nossos olhos enxergam, a minha boca vai determinar o meu milagre. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Ei, a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E quando uns falavam: é ruim, não vai dar certo, eles olharam e disseram: é muitíssimo boa. Porque tudo que Deus dá é bom, queridos. Tudo que Deus dá é bom. O versículo 9, ele continua dizendo: tão somente, olha como isso é sério, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Incredulidade é rebeldia contra o Senhor. Isso é sério demais. E ele continua dizendo: e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Aleluia. No versículo 9 ele continua, não. Versículo 10. Apesar de tudo isso que ele falou, apesar de todas as palavras, nada adiantou. Porque o povo já estava contaminado pela incredulidade. Como isso é sério? Ande com quem fala de milagre. Ei, ande com quem fala sobre milagre. Não fica andando com murmurento, não. Murmurento, não. Tá ruim. Epa! Pode estar ruim no Brasil de forma atual, mas o meu reino é celestial. A minha provisão vem do alto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a força da minha vida. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, queridos. Tem celebração do céu quando você convoca o nome do Senhor. Meu Deus, precisamos concordar com a palavra. E ali estava Josué e Caleb concordando com o que o Senhor havia dito. E no versículo 10 diz que apesar disso, apesar de tudo que Josué e Caleb falaram, versículo 10 diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Eles estavam falando fé. E a congregação falava: mata. Agora, eles se viam pequenos, como gafanhotos, para conquistar uma terra que o Deus disse que já eram deles. Eles se viam como pequenos, para conquistar uma promessa que o Senhor falou que era deles. Mas eles se viam como gigantes, na hora de unir o povo para ameaçar matar a liderança. Olha como isso é sério, gente. Vou ler de novo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, diga porém. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando? Olha, gente, isso me dá um temor, gente. Oh, Deus. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Quantos sinais Deus já tinha realizado no meio do povo de Israel? O problema deles era a incredulidade, queridos. Só a incredulidade tem o poder de nos tirar daquilo que é nosso por direito. E eu digo para vocês, quantos milagres vocês já viram? Vocês já viram milagres? Juiz de fora, verbo juiz de fora. Verbo juiz de fora. Vocês já viram milagres? Então não deixa nenhum gigante paralisar aquilo que o Senhor tem para vocês. Amém? Seja nos Estados Unidos, seja em Juiz de Fora, seja nas cidades onde o Senhor vai colocar no seu coração, seja nos bairros em Juiz de Fora, porque pastor Fabrício vai ter muito verbo da vida em Juiz de Fora, pastor Fabrício. Amados, vai ter muito verbo da vida em Juiz de Fora. Aonde estão aqueles que vão agarrar a visão? Aonde estão aqueles que vão agarrar a visão? Isso, queridos, aonde estão aqueles que vão agarrar a visão? Acelera, verbo da vida, Juiz de Fora. Acelera, verbo da vida, Juiz de Fora. Acelera. Aonde estão aqueles que vão falar: Ei, pastor Fabrício, nós estamos juntos.
Tem muito bairro em Juiz de Fora para alcançar. Eu sei que tem muitas cidades em Minas, eu sei. Mas Juiz de Fora vai ter outros verbos da vida, pastor. E aonde estão os trabalhadores? Aonde estão os trabalhadores? Sabe, tem obra nos Estados Unidos, tem obra em Juiz de Fora. Mas Deus quer os trabalhadores aonde vocês estão. Aonde estão aqueles que vão falar, pastor Tarcísio e Thaís, já deu certo nos Estados Unidos? Aonde são aqueles que vão falar, pastor Fabrício e Dani, Juiz de Fora já está tomado pela palavra da fé? Amados, quantos pastores o Senhor vai levantar nessa igreja? Quantos professores do Rema? Quantos professores do Rema? Quantos líderes de departamento? Você está aqui, você é importante. Mas eu vi uma assim em você, na força do Senhor. Sabe, queridos, quando eu cheguei no Verbo da Vida em 2005, eu nunca imaginei que o Senhor iria levantar Jefferson e me levantar da forma que levantou. Nós nos vimos incapacitados de fazer. E até hoje, Jefferson, quando prega lá na igreja, esses dias mesmo ele falou, gente, se o Senhor me conta, Jefferson, em 2025, você vai estar pastoreando uma igreja de 2.000 membros. Ele corria, e eu também corria. Mas sabe que o Senhor nunca conta tudo? O Senhor vai dando aos poucos. Sabe por quê? A sua fidelidade vai corresponder à aceleração do céu na sua vida. Sabe, é avançar na força do Senhor, é olhar e falar assim, Senhor, eu sou forte. Senhor, eu sou forte. Senhor, eu sou forte. Mas talvez, mas espera aí, Vilma, eu não estou me sentindo tão forte não. Mas Joel diz, o que Joel diz? Diga ao fraco, eu sou? Significa que a força não vem de nós, a força vem do Senhor. Diga eu sou forte, diga eu sou forte, diga eu sou forte, diga eu sou forte. Amados, talvez você esteja aqui na igreja há pouco tempo, mas talvez o Senhor já olhe e vê o teu futuro. Deus é aquele que conhece o fim antes do começo. Deus está procurando corações fiéis para que o reino avance. Pastor Fabrício e Dani precisam de suporte para que o reino avance. Amados, o quanto isso é sério, queridos. Uma igreja não cresce sozinha, o pastor não consegue sozinho, mas ele consegue com braços. Lembra Arão e Ur? Meu Deus, como isso é importante. Em relação aos espias, eles estavam deixando de possuir algo que já era deles, porque eles falavam incredulidade. Diga eu, falo fé. Oh, aleluia, glória a Deus. 1 Samuel 17:33, vamos para mais um texto. Aqui mais um texto bem conhecido. Os filisteus ajuntaram tropas para a guerra contra o povo de Israel. E aqui Golias, o inimigo, começa falando. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha aqui, agora entra Davi nessa história. Mas agora deixa eu perguntar os estudiosos da palavra. Aleluia. Vamos à pergunta. Aonde está escrito na Bíblia que Deus fez uma promessa a Davi, dizendo, Davi, chegará um dia que você vai derrotar um gigante. Vamos, gente? Nenhum lugar. Talvez você esteja aí sentado e pensando, mas Vilma, você está falando que Juiz de Fora vai avançar. Você está falando que Deus vai levantar professores, pastores, líderes. Mas Vilma, eu não ouvi ainda nenhuma promessa a esse respeito. Davi também nunca tinha ouvido uma promessa que dizia, Davi, chegará o dia que você vai derrotar o gigante. Mas aqui entra Davi em uma história cheia de desafios, sim. Mas Davi entra entendendo que ele está se levantando na força do Senhor. Quando você entende que não é na sua força, quando você entende que não é na sua capacidade, quando você entende que é Deus se movendo na terra através da sua vida, é quando você avança. Oh, aleluia, como eu amo isso. O versículo 33 diz, porém Saúl disse a Davi, Davi, contra um filisteu não poderás ir para pelejar
conversar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. Saul disse: Davi, você é só um menininho. Mas Golias já é guerreiro desde a mocidade. Golias já é experimentado de guerra, Davi. Você nem sabe lutar. Mas quando Davi ouviu essas palavras de Saul, Davi já tinha ouvido antes palavras do Senhor, porque Davi andava em comunhão com o Senhor. Quando você anda em comunhão com o Senhor, os planos do céu começam a ser descortinados na terra. Ande em comunhão com o Senhor, ande em comunhão com quem fale fé, ande em comunhão com aqueles que quando você falta ao culto, fala com você assim: tu não foi no culto, cadê você? Quem fala isso é seu melhor amigo, queridos. O versículo 34, respondeu Davi a Saul. Olha a resposta do menino Davi. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba, o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quando o gigante veio contra Davi, eu sei que você conhece essa história, mas preste atenção. Quando o gigante se levantou contra Davi, porque Davi tinha comunhão com Deus, Davi entendeu. Golias está se levantando contra nós, mas espera aí. Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Então ele está afrontando não a Davi. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Amados, quando a circunstância vier contra você, você se fortalece na força do Senhor. Você se levanta na força do Senhor, entendendo que não é na sua força, eu repito, mas é na força do Senhor. Falando fé, confessando a palavra. E eu volto para a expansão do verbo da vida em Juiz de Fora. Eu sei porque sei que é um chegado um tempo de tendas sendo alargadas. Existe uma nova fase que chegou para Juiz de Fora. Essa igreja será levantada como um grande farol de restauração de famílias, restauração de sonhos, restauração de chamados. Muitos pastores chegarão aqui com o coração totalmente entristecidos, desencorajados, desanimados, mas serão como aqueles que recebem refúgio, que encontram refúgio, para viver a fase do céu. Muitos chegarão aqui entristecidos, mas serão encorajados pela palavra e pelo amor de Deus, e serão braços que serão suporte para o avanço a vocês. Fique atento, pastor. Fique atenta, Dani, porque Deus está enviando os seus para aumento e para crescimento, para aumento e para crescimento, para aumento e para crescimento. Ei, aleluia! Brevemente eu estarei aqui de volta. Verei rostos que não estão aqui. Verei pessoas que chegarão após o dia de hoje. O Senhor enviando. A palavra de Deus diz no livro de Atos que a igreja de Atos crescia porque o Senhor os acrescentava. Preparem-se para receber esse povo. Se prepare para receber esse povo. Se prepare para receber esse povo. Crescia porque o Senhor enviava. Crescia porque o Senhor enviava. Levante líderes para dar suporte a vocês. Se preparem antes que o mover, um número enorme de pessoas chegue. Não esperem as pessoas chegarem para se prepararem. Se preparem com antecedência. Está sobre a vida de vocês. Não é na sua força, Dani. Não importa se tem 5 dons ou se não tem 5 dons. A mão do Senhor cobre a sua vida. A mão do Senhor cobre a sua vida, Dani. Eles já estão chegando, pastor.
Shenderere masareleba. Enara broma bastere bramama. Ema mastobra baste recandalama. Ema store bramastere brama. Eles já estão chegando, queridos. Ema mastora labrababa sore lebras. Vamos começar a finalizar. Emanastiqueis. Dirinastore bramamamas. Unções específicas serão levantadas para esse tempo. Sindiriri broma, siquendarabamastiqueis. Sondororobrama, haverá como um sopro do céu, movendo, se movendo, levantando dons e chamados. Haverá de fato uma restauração de fases, de uma forma tão intensa que muitos nem entenderão. Sabedoria para lidar com discernimento do que é espiritual chegará sobre a vida de muitos. Discernimento para esse tempo. Haverá um descortinar de visões. Muitos começarão a entender: o Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou para essa fase. O Senhor me chamou para movimento santo do céu nessa terra. Porque não será na força do braço, será de forma específica e adequada na força do Senhor. Certa vez nós estávamos na minha casa, sentados à mesa. Pega como revelação para a vida de alguns. Estávamos sentados à mesa, falando sobre sonhos que a minha família deseja viver, que de forma natural ainda não podemos. E no meio daquela conversa, era uma conversa de família, nós estávamos nos posicionando em oração. E o meu filho falou: pai, mãe, Luna, nós conseguimos, segurando na fé. Segurando na fé. Segurando na fé. Por que segurar na fé? Porque o diabo vai tentar roubar. O diabo vai tentar roubar a convicção dos milagres, pastor. O diabo vai tentar roubar a convicção na vida de vocês, de que vocês fazem parte dessa visão. Agora eu estou entendendo. Hoje à tarde só vinha uma música que diz: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Como esse louvor veio hoje à tarde sobre a minha vida, eu vou parar por aqui. A unção profética está muito forte. Você pode ficar de pé. Você pode erguer as suas mãos. Você pode começar a orar para o juiz de fora. Comece a orar para o juiz de fora. Não é Miss Gay, não é Miss Gay que terá força nessa cidade. É o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. É o nome sobre todo nome. Vocês fazem parte dessa história. Queridos, vocês fazem parte de algo grande. Enquanto vocês cuidam do que é do Senhor, o Senhor cuida do que é seu. Ei! Enquanto vocês cuidam do que é do Senhor, o Senhor cuida do que é seu. Às vezes eu ouço pessoas falando: eu não posso servir ao Senhor porque eu estou passando por algum tipo de problema. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo falar que você não pode servir ao Senhor porque está passando por algum tipo de problema. Não deixa. Não deixa. Enquanto você cuida do que é do Senhor, o Senhor cuida do que é seu. Confia nisso, queridos. Confia nisso, queridos. Não se permita não servir na igreja onde você congrega. Faça alguma coisa pelo avanço do rei. Se veja sendo canal de Deus para juiz de fora. Se veja sendo canal de milagres para esse lugar. Se veja como mãos que curam. Se veja como mãos que curam. Se veja fluindo em milagres, queridos.
E quando você flui em milagres, milagres tocam a sua vida. Nós podemos cantar de novo, lutamos com armas de fé. Nós vamos lutar com armas de fé. O Senhor já venceu por nós. E nós vamos com armas de fé contra o inferno. Nós vamos com armas de fé contra tudo que tenta nos parar, querido. Ei, o vitorioso já habita dentro de nós. O vitorioso já habita dentro de nós. Vitorioso, 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 vitorioso. Era broma, era broma, era broma, ei, Armas de fé. oh, isso, igreja, vamos! Oh, nada, nada. Oh, aleluia, nada.
de Jesus. Existe algo sobre este fogo. Cala na torre atrás. Existe um plano de Deus sobre essa cidade. E é maior do que a nossa mente pode imaginar. Mas vocês no quarto precisam estar cheios. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Debaixo de muito temor. Hoje tem que haver mudança. É brava. Que das dobra quase. Papas, enquanto vocês estão aqui, chora pra pacificar. Tem que haver mudança. É de novo assim, eu estou falando debaixo de um temor muito grande. É uma da história, canta assim, canta da pacificação. Chora pacificando a paz. Existe um nível de glória maior. Chega pacificando. Existe uma unção, prestem atenção.
Você não vai sair daqui com esse sintoma.